Hello! Aqui é a Vânia da Manage de English para minha 11ª semana dando dicas de inglês. Hoje eu vou falar de um assunto bem importante para o final do ano, porque tem um monte de alunos meus e de outros lugares que mandam e-mail, deixam um recadinho, ou estão lá, se perguntando, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer com o meu vestibular, ou com a prova do concurso X ou Y, ou a prova do final do ano de inglês na escola que eu estudo, porque na prova vai cair Simple Past, Present Perfect, e eu não consigo entender a diferença entre esses dois, parece que é tudo a mesma coisa. Não é, tem umas pequenas diferenças, lógico que o assunto é muito mais longo, extenso do que eu vou explicar hoje, mas a grosso modo eu vou explicar algumas coisinhas para vocês que vão fazer vocês diferenciar bem um do outro. Então, por exemplo, quando eu uso o Simple Past, que é o passado simples, eu vou usar o sujeito, por exemplo, Steve, o verbo recorded e um complemento, a video last week. Então, Steve gravou um vídeo semana passada. Quando que ele gravou o vídeo? Semana passada. Então, eu tenho um tempo definido, eu sei exatamente quando a ação aconteceu e eu sei que essa ação já terminou, porque semana passada não tem como voltar. Se eu dissesse, ele tem gravado vídeos essa semana, eu não teria definido aí um tempo exato, quando a ação terminou. Quando eu falo do passado simples, é porque a ação aconteceu no passado e ela já terminou, não tem jeito de continuar. Você pode gravar um outro vídeo, por exemplo, O Steve pode gravar um outro vídeo, mas aquele mesmo não tem jeito de ele continuar gravando porque a ação já acabou. E se eu disser, Steve has recorded a video? Aí eu vou perguntar, when? Quando? Não sei, ninguém está me falando quando. Bom, se eu não sei ou não posso dizer quando a ação aconteceu, esse é um caso para usar o Present Perfect. No passado simples, eu sou obrigado a explicar quando a coisa aconteceu. Mas às vezes eu vejo sentenças que não está escrito quando a coisa aconteceu. Não naquela sentença específica, mas nas anteriores já deu uma ideia de quando aconteceu aquela ação, ou quando você está conversando com uma pessoa e você está usando o passado simples, é porque você sabe quando a ação aconteceu. Ela está implícita ali na conversa. Agora, quando eu uso Present Perfect, é porque ninguém na conversa sabe quando é que aconteceu aquela coisa. Talvez você saiba, mas você não acha interessante contar para ninguém. It's not your business, não é da tua conta. Mal educado, né? Mas de vez em quando a gente tem que fazer isso. Vou dar mais uns exemplos de algumas frases que têm essa diferença. Então, por exemplo, se eu disser I worked at Managed English in 2006. Eu trabalhei na Managed English em 2006. O que significa? O que eu entendo nessa sentença? Eu usei o passado simples, ou seja, é direto o verbo com ed, não usei have ou has antes do verbo. E eu disse in 2006, em 2006. Significa que eu só trabalhei na Managed English em 2006. Depois eu saí, não trabalhei mais lá. Se eu perguntar quando você trabalhou, qualquer um vai poder dizer em 2006. Ação terminada, não estou mais lá. Mas se eu disser I have worked at Managed English since 2006, aí eu estou dizendo que eu tenho trabalhado na Managed English desde 2006. Mas você está explicando o tempo mesmo assim. Não, calma lá. Eu estou explicando quando a ação começou, mas ela não terminou. Quando eu uso o passado simples, a ação tem que ter terminado, não está mais acontecendo. Morreu. Agora, quando eu uso o Present Perfect, é porque a ação começou no passado, mas ela continua acontecendo até agora e sei lá, pode ser que por muitos anos ainda continue acontecendo. Outros usos para o Present Perfect, também relacionado a um tempo que não está exatamente definido. Porque quando eu uso o Simple Past, o passado simples, eu tenho que explicar ali na lata, em poucas palavras, quando a coisa aconteceu. Se eu disser a frase, Steve and I have worked together for 8 years. Steve e eu temos trabalhado juntos há 8 anos, ou por 8 anos. Bom, mas está falando 8 anos. Não falei que eu comecei com 8 anos de idade, eu falei que eu estou trabalhando com ele há 8 anos. Não está um tempo exatamente definido, porque se eu só falar isso, a pessoa ainda vai ter que ficar calculando. 8 anos atrás, nós estamos em 2015, então, foi 2007. 2007, né? Quem não é bom em matemática, no caso eu, sou uma negação,
Eu estou tentando aprender, tá? Eu juro. Mas quem não é bom em matemática vai até demorar um pouquinho para fazer essa conta. Então significa que não é passado simples. O passado simples está ali, na lata. Você não precisa pensar, a resposta já está ali dada. Também tem outras palavrinhas que são usadas geralmente com present perfect. Por exemplo, na frase I haven't gone to the store yet. Vamos supor que esteja faltando vários produtos alimentícios e de limpeza em casa. E aí, o Steve e eu fazemos uma listinha e fica programado que eu teria que ir. Depois de um tempo, o Steve retorna para mim e me pergunta, você foi para a loja? E aí a minha resposta, se eu ainda não fui, eu vou ter que dizer I haven't gone to the store yet. Yet é ainda. Eu não fui para a loja ainda. Eu não fui para o mercado ainda. O yet é sempre aquela intenção assim, eu vou usar numa frase negativa para dizer que eu não fiz alguma coisa ainda, mas que aquela coisa está projetada, está programada para ser feita e vai ser feita. Outro exemplo é com a palavra lately. Aline has studied hard lately. Eu tenho uma aluna que notou que uma outra estava indo super rápido e aí caiu a ficha. Opa, se eu estudar mais em casa, eu também vou tão rápido quanto essa aluna que eu vi em sala comigo. E foi isso que ela começou a fazer. Parabéns, Aline, seu resultado tem sido muito legal. E aí, em sua homenagem, Aline has studied hard lately. Aline tem estudado duro ultimamente. Porque realmente, ela mudou de um tempo para cá, mas eu não consigo explicar exatamente quando foi esse ultimamente. Pode ter sido uma semana atrás, um mês atrás, 2 meses atrás, não está exatamente definido. Se não é exato, não é passado simples, é present perfect. Mais um exemplo. Michelle has read an interesting book recently. Michelle é uma outra aluna minha que gosta bastante de ler, lê bastante coisa diferente. Parabéns para quem lê bastante. E, em homenagem a Michelle, Michelle has read an interesting book recently. A Michelle leu um livro interessante recentemente. Mas quando é esse recentemente? Eu não sei. De novo, pode ser uma semana, 3 dias, um mês atrás, não está definido. Se eu não tenho uma data específica, ela leu um livro interessante ontem. Se não é uma data específica como essa, eu sou obrigada a usar o present perfect, que é sempre o sujeito, have ou has, combinando com o sujeito que você tem, e depois um verbo no particípio passado. Tem muita gente que acaba errando em testes, porque ao invés de colocar o particípio passado do verbo, coloca o verbo no passado. Qual é a diferença? Bom, se você pegar todas as listinhas de verbo em inglês, verbos irregulares, em inglês, porque tabela de verbo regular não precisa, é só colocar ed. Se você pegar essas listas, você vai ver que a primeira coluna tem verbos no infinitivo. É só tirar o to e o verbo já está conjugado para o tempo presente. A segunda coluna é o tempo passado, o simple past, o passado simples. Aquele que quando você usa, você tem que explicar exatamente quando a coisa aconteceu e a coisa já terminou. Não vai mais acontecer. E a terceira coluna é o past participle, é o particípio passado, que em português geralmente termina com ado ou ido. Tem alguns verbos que têm duplo particípio, por exemplo, entregue é um verbo que tem 2 particípios. Eu tanto posso falar entregado como entregue. Mas geralmente a maior parte dos verbos que estão no particípio passado terminam com ado ou ido. Ele tinha conversado tanto e ela ainda fez coisa errada. Ele tinha vendido esse carro, mas a pessoa devolveu. Geralmente termina com ado ou ido. Em inglês não é exatamente ado ou ido. Se for o passado, o particípio regular termina com ed, mas se for irregular, você vai ter que seguir a terceira coluninha da tabela de verbos. Como eu já disse, todos os nossos alunos aqui na escola têm essa tabela gratuitamente. Se você não é aluno e também quer essa tabela, entre em contato com a gente manda uma para você. Eu vou terminar essa aula de hoje, eu espero que tenha sido útil essa pequena diferença. Na segunda-feira eu vou enviar um exercício que vai ajudar vocês a diferenciar, a entender um pouco mais a diferença entre um e outro, o que é o passado simples e o que é o passado contínuo, aquilo que já terminou e aquilo que ainda não terminou. Por exemplo, se eu disser a frase, eu me exercitei esse mês. Sabe que se eu mandar você escolher entre passado simples e present perfect, você vai ser obrigado a colocar present perfect?
Ah, mas você acabou de falar eu exercitei, você não falou eu tenho exercitado. Mas eu expliquei exatamente quando a coisa aconteceu. Explicou, você falou que é esse mês. Esse mês já terminou? A gente já trocou de mês? O mês iniciou, nós estamos em setembro, por exemplo. E o mês iniciou, só que hoje é dia 25, ou é 26, ou é 29. Não terminou o mês ainda, mesmo que seja dia 30. Se não passou do dia 30 para o dia 1º de outubro ainda, o mês continua. E quando eu estou numa situação de falar sobre um tempo que ainda não terminou, no caso o mês não terminou, eu sou obrigada a usar o present perfect. Então, os exercícios que eu vou passar na segunda-feira vão ser muito úteis para vocês começarem a diferenciar isso e se darem melhor na prova no final do ano. Boa sorte para vocês, eu espero que vocês tenham uma ótima semana e antes de me despedir, eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem receber esses exercícios na segunda-feira, é só assinar aqui em cima na lista preferencial o que vocês têm que fazer, que é obrigatório, senão eu não vou mandar os exercícios. Vocês vão clicar e vão para um link. Vai abrir uma página e vocês têm que colocar o e-mail de vocês. Colocou o e-mail de vocês? Vocês dão aí uns 5 minutinhos e aí vão até o provedor de vocês, Gmail, Yahoo, seja lá qual for, e verifica se vocês receberam o meu e-mail, né? O e-mail dizendo que é uma confirmação de exercícios. Quando você receber esse e-mail de confirmação, você tem que abrir e clicar no link para confirmar. Sim, fui eu mesmo que cadastrei, ou eu mesma que cadastrei, sou eu quem quero receber os exercícios, então clicou ali, aí sim o meu sistema vai entender, ok, ela realmente ou ele realmente deu permissão para que nós enviássemos o exercício. Ai, mas eu esperei e o e-mail não chegou. Checa na sua caixinha de spam. Muitas vezes o e-mail é direcionado para essa caixinha e não é culpa nossa, é que o seu provedor de e-mail não entende ainda, né, que você pediu por isso. Ele pode pensar que é simplesmente alguém mandando e-mail para você sem autorização. É por isso, inclusive, que a gente precisa dessa confirmação dupla, para ter certeza, para todo mundo saber que nós só estamos enviando com autorização, não é spam. Eu odeio spam, não faço spam. Não quero para mim, não quero para os outros. Entendido, né? Got it? Outro recado que eu vou deixar é, comece a assinar o nosso canal aqui no YouTube. Assim que você clica aqui embaixo, nesse linkzinho, você começa a fazer parte de uma listinha do YouTube e toda vez que eu ou Steve lançarmos um vídeo novo, você automaticamente recebe um e-mail informando que tem um vídeo novo para assistir. Para terminar, closing the door, eu só preciso pedir para vocês, curtam o nosso canal se vocês gostaram, deixe um comentário, uma pergunta, uma sugestão, a gente está aberto para tudo de novo e tudo que a gente puder fazer de melhor para vocês. Eu espero ver vocês na próxima semana and have a good week. Bye bye!